dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Mateus, capítulo 14, do versículo 25 em diante, que diz assim: Alta madrugada, Jesus dirigia-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Glória a Deus. Queridos, quero falar com você sobre as dificuldades que nós temos quando estamos diante de uma tempestade. As dificuldades que temos para enfrentar as tempestades. O que fazemos quando estamos diante de uma grande tempestade, de um grande vendaval? Aqui a gente percebe o desespero dos discípulos de Jesus. Eles estavam ali dentro de um barco e começou um vento forte, que fala que houve um grande vento e que o barco estava sendo fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra eles. Era alta madrugada e Jesus ainda não tinha chegado. Jesus tinha ficado para trás e ainda não tinha chegado perto deles. E eles estavam tão desesperados que quando Jesus se aproxima, eles nem reconhecem que era Jesus, até porque Jesus vinha andando sobre as águas. E isso era algo realmente incrível, né? E impossível de acontecer. Eles acharam que era um fantasma e começaram a gritar de medo, mas Jesus disse que ele se acalmasse, porque era ele. Não tenham medo, sou eu. E aí quando Pedro viu, Pedro gritou logo, né? Pedro sempre muito afoito, disse: Senhor, se és tu, então mande que eu ande sobre as águas. E Jesus disse: Venha, Pedro, venha. E Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. É isso que o texto fala. Estava andando sobre as águas, mas de repente o vento forte, né? A tempestade grande. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. Eu quero destacar aqui pelo menos 3 coisas. A primeira é a providência de Jesus, o agir de Jesus. Ele vem sempre no meio da tempestade. É na grande tempestade, é no vendaval, é no nosso impossível que Deus age. Então Deus agiu aqui, né, através de Jesus Cristo, no momento de desespero, onde eles estavam dentro de um barco, o barco correndo, praticamente a deriva, não correndo, mas a deriva pelo vento, e eles não sabiam mais o que fazer. E Jesus então chega ali naquela hora. Eu quero dizer para você, Jesus chega na hora da tempestade. E Ele nos ajuda. Ele ajuda você e Ele me ajuda. Mas nós precisamos estar com nossos olhos centrados nele para saber que Ele chega na hora certa. Ele não chega na hora errada. Talvez os discípulos achassem que Ele estava errado, estava chegando na hora errada, né? Porque fazia um pouco de tempo que Ele tinha ficado para trás e eles não apareceram, né? Aqui fala que ao anoitecer, Ele estava ali sozinho, mas o barco já estava considerado distância da terra, né? Jesus deixou, talvez até parecer essa experiência mesmo, né? Quem sabe? E outra coisa que eu quero destacar aqui é que nós precisamos ter coragem para enfrentar a tempestade. Se você ficar com medo, você se acovarda. O medo gera covardia, gera paralisia. E então, se você ficar com medo, você não consegue nem reconhecer Jesus. Foi o que aconteceu. Eles nem reconheceram Jesus, já acharam logo que era um fantasma, não é? Então, tenha coragem. A primeira coisa que o Senhor falou para eles foi: não tenham medo. Não tenham medo. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Então é isso que eu quero dizer para você nesta manhã. Coragem, não tenha medo. Jesus está com você. Jesus está com você. E o terceiro ponto aqui é que quando Pedro falou: Senhor, se és tu, me faz então andar sobre as águas, Jesus falou: venha, para que Pedro andasse sobre as águas, para que Pedro experienciasse, né, esse grande mover de Deus.
Deus, para que Pedro realmente visse o milagre acontecer, ele teve que sair do barco. Muitas vezes nós temos que sair do barco, precisamos sair da rotina, do comodismo, da pouca fé, da inércia, da passividade, para poder ver, né, o agir de Deus. Pedro saiu do barco e foi. E se perdeu quando ele virou para olhar para o vento, quando ele se deixou levar pelo barulho, provavelmente das ondas, né? E ele tirou os olhos de Jesus. Então está aí, né? Eu quero deixar para você todas essas atitudes, né, que nós precisamos tomar quando estamos diante de uma tempestade. Precisamos ter fé, precisamos ter coragem, não ter medo, confiar em Deus, acreditar no milagre e sair do marasmo e sair daquilo que a gente pensa que a gente não é possível por nós mesmos, pela nossa força, mas pela força do Senhor. Então, quer enfrentar a tempestade? Saiba, Jesus está com você e você precisa crer, confiar e caminhar em direção à vitória, porque com ele qualquer tempestade se acalma. Vocês viram que logo que ele chegou a tempestade parou? Pois é, a tempestade para quando Jesus chega. Deixe Jesus agir na tempestade e creia e confie no agir dele. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família, todos os seus. Pastora Evênia, Goiânia, Goiás.